Vai começar a leitura do livro Geração de Valor 3, volume 3. Com o tema É Só o Começo, do autor Flávio Augusto. E aqui temos aqui o livro, aí temos a apresentação, a dedicação, e temos também o sumário. Nós vamos começar por aqui. A apresentação. Vamos pular a apresentação, a leitura. Aqui começa. Tem gente que tem medo só de ler. E a escola, simplesmente para acumular informações, como é costume, no sistema do ensino vigente, é uma perda parcial de tempo. Nos dias vigentes, é uma perda parcial de tempo. Nos dias atuais, temos acessos a uma quantidade infinita de informações com apenas um clique. Quando colocamos em prática essas informações, temos a chance de transformá-las em conhecimento. E o conhecimento, por sua vez, quando exercitado em destreza por muito tempo, pode ser chamado de sabedoria. A sabedoria tem uma característica interessante. Ela também pode ser transmitida por quem a detém, diminuindo o espaço entre o sonho e a realidade de seus discípulos. O que encontramos nas universidades, nos detentores de informação, nos conhecedores com autoridade prática sobre o assunto ou mesmo nos sábios. Quanto vale saber apertar botões certos? Quanto vale saber conquistar e mover as pessoas em direção aos melhores resultados? Quanto vale conhecer as estatísticas do sucesso e de saber que para cada X nãos você tem acesso a um sim? O que vai lhe manter calmo diante do não, passando a encará-lo de forma diferente da maioria? Quanto vale estar seguro o suficiente para assumir o controle de seu barco, por saber usar o motor de popa que todos têm, mas não se dão conta? Quanto vale ser livre e não depender da ração diária que o sistema tenta lhe convencer de que você precisa? Porque alguns estão sempre campegando, enquanto outros têm sucesso em todas as iniciativas. Será apenas a sorte? Quando eu refleti sobre cada uma dessas perguntas e obtive muitos resultados e experiências com as respostas, passei a formar executivos e empreendedores na empresa que eu fundei. Eu gostaria de você conseguir entender uma coisa que pode ajudá-lo a desenvolver esses conhecimentos. O sucesso é uma ciência exata que todos podem aprender. Não é uma questão de sorte, de sobrenome ou de classe social, nem está relacionado à quantidade de diplomas que você tem pendurado na parede. Deixe as informações para os sites de buscas. Procure conhecimento com quem tem autoridade. Busque a sabedoria naqueles que tiveram experiências reais e alcançaram resultados. Não se deixe iludir por carisma ou bom papo. Isso pode lhe poupar alguns machucados e acelerar seu processo de crescimento. Reflita com carinho sobre isso. Tenha coragem de questionar o mundo que lhe apresentaram. 30.000 40 dias por ano. Em conversa recente com um repórter de um importante jornal brasileiro, ele me perguntou qual imagem eu carrego em minha memória sobre minha adolescência. A entrevista foi muito bem conduzida por ele. A propósito, um jornalista muito qualificado. De certa forma, ele me levou a refletir sobre isso e cheguei a uma conclusão interessante. Eu poderia ter em mente que sempre fui muito querido pelos meus pais e parentes. Eu poderia me lembrar
de bons amigos ou até da minha passagem pelo Colégio Naval, de onde até hoje guardo boas recordações, mas o que descobri que, que careço na memória sobre esse tempo são as viagens que fazia todos os dias nos transportes públicos do Rio de Janeiro. Era um momento de grande sofrimento, pois eu gastava 4 horas por dia entre ir e vir da escola e depois do trabalho. No total foram mais de 5 anos em que percorri pelo menos 30 mil quilômetros usando a calculadora. Essas 4 horas diárias também podiam ser traduzidas em quase 1.000 horas por ano, ou seja, cerca de 40 dias por ano dentro de um transporte coletivo lotado, presenciando muitos assaltos e as mais mirabolantes situações com as quais um morador da periferia aprende a conviver com naturalidade. Com a saia de como saía de casa antes das 6 da manhã, ainda escuro, tinha o hábito dentro do ônibus, de pé e apertado no meio de dezenas de pessoas, de ficar observando a fotografia da minha vida através do reflexo do espelho. Um adolescente em direção à escola, amassado dentro de um coletivo, com uma mochila cheia de livros, de pé por 2 horas. Do lado de fora, ao ver essa fotografia lamentável, que no entanto é algo muito comum na rotina de milhões de pessoas nos principais centros urbanos brasileiros, qual perspectiva mais relevante poderia ser atribuída a esse amontoado de gente amassada? A memória da minha adolescência sempre me leva de volta a esta minha antiga rotina. É disso que gosto de me lembrar, porque posso me consertar a minha essência, ao que sou e de onde vim. Assim, eu posso recordar todas as vezes que eu usava esse tempo para sonhar e planejar uma mudança de vida. Mas a minha principal razão para manter viva essa memória é preservar a certeza de que qualquer pessoa, por mais significada, desqualificada ou vira-lata que pareça, um da Silva qualquer como eu, ou um suburbano em classe como eu, ou um pobretão sem referência como eu, ou um filho de gente simples e sem pedigree como eu, pode transformar o caos em que vive numa realidade completamente diferente. Se eu me esqueço de quem eu sou e de onde vim, imediatamente perco a autoridade de lhe dizer que você também é capaz de mudar a sua realidade de vida. Basta não sucumbir ao coitadismo. O medo de ser vaiado esconde grandes talentos.